presidente da loja Estrela d'Alva, e vou já pedir que ele já faça a introdução do tema. Ricardo, com a palavra, querido. Boa tarde. Acho que seria, em primeiro lugar, oportuno agradecer à loja Estrela d'Alva, que recém completou seus 25 anos, suas bodas, né? E volta a um tema mais do que clássico, do ponto de vista teosófico, uma homenagem ao coração do ensinamento de Helena Petrovna Blavatsky. São as 3 proposições do proêmio de sua obra-prima, A Doutrina Secreta. Suponho oportuno a gente fazer uma breve meditação de abertura para sintonizar esses níveis superiores de frequência e também para irradiar a paz ao mundo que tanto hoje necessita, usando um mantra do 3º presidente da sociedade, que era George Sidney Arundel, presidiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, tem a ver com a preocupação com a paz. Observando a coluna ereta e a respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Então, vejam que a nossa temática hoje é considerada talvez o coração do ensinamento teosófico na sua forma contemporânea. E eu suponho que muitos saibam, se não mesmo é possível que todos os participantes já saibam, que a Doutrina Secreta foi publicada em 1888, lá pelo mês de outubro. Mas eu acho que vale a pena ter isso em mente para nós podermos compreender as resistências que Blavatsky deve ter encontrado em sua época, se mesmo hoje essas posições são de vanguarda. Como eu tive a honrosa oportunidade de introduzir essa temática em minha tese de doutorado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu vou fazer uso de algum trecho onde esse resumo foi feito para auxiliar as pessoas que talvez não tenham lido as 3 proposições. Então, vamos ver se eu consigo
compartilhar isso aqui com vocês, não é? Aí está a ideia fundamental quando eu relaciono a doutrina secreta com as cartas dos Mahatmas e o Raja Yoga. Primeiro ponto a lembrar é que a doutrina secreta se baseia no livro de Dzyan e consiste em comentários relacionados ao budismo esotérico tibetano dos livros de Kirti. Esses livros não foram até hoje encontrados em bibliotecas ocidentais e são livros secretos mesmo no Oriente. No entanto, a autora dá essa origem, afirmando também: senhores, eu fiz um ramalhete eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Então, se a senhora Blavatsky disse isso, que dirá eu que estou comentando os comentários que ela fez ao comentário de Dzyan. Então, nós apenas estamos passando também ramalhetes em flores de Blavatsky. Tá? Em essência, um sistema de pensamento, do ponto de vista filosófico, se encontra em suas premissas. Nós podemos dizer que as 3 proposições da doutrina secreta são, por assim dizer, as premissas desse grande edifício teosófico, na sua versão contemporânea. O resto sendo, então, mero corolário. Na óbvia impossibilidade de comentar nesse exíguo espaço aí todos os 6 volumes da doutrina secreta, no Brasil, a versão original, acho que é 1980, a versão completa, tem uma mais antiga, mas não publicou o 6º volume. Então, se nós tentarmos nos focar nessas 3 proposições, nós teremos uma visão geral da essência desse sistema de pensamento. Porém, por questão lógica, como a própria senhora Blavatsky, nesse magnífico livro de sua autoria, a Fundamentos da Filosofia Esotérica, que eu devo recomendar para quem desejar começar esse estudo, na verdade, é um livro composto de artigos dela, é um livro póstumo, nesse sentido, é um arranjo de artigos, ou melhor, dos pontos principais de Isis Sem Véu e de A Doutrina Secreta, incluindo as 3 proposições, publicado aqui pela editora Teosófica. Eu recomendo, antes de se ler A Doutrina Secreta, ler este aqui, né? Porque aqui as 3 proposições já estão devidamente separadas e aprofundadas. E, no apêndice final, uma entrevista do comandante Bowen, 3 semanas antes da morte de Blavatsky, é muito inspirada pelas respostas que ela dá e se chama A Doutrina Secreta e seu Estudo. Alguns traduzem em Como Estudar a Doutrina Secreta. E ela fala ali nessas 4 ideias fundamentais que estamos chamando a atenção. A primeira é a unidade fundamental de toda a existência. E a segunda, de que não existe matéria morta. Isto, naquela época, deveria ser muito difícil. Lembrando que Einstein ainda estava na sua infância quando a Doutrina Secreta foi publicada. Mas agora que nós temos as fórmulas de Einstein,
A mútua conversibilidade da energia e da matéria e a ideia de que o átomo é divisível e que vibra com as suas subpartículas, particularmente em torno do núcleo, que em alguns modelos lembra até uma miniatura do sistema solar. Nós temos essa ideia fundamental da unidade fundamental de toda a existência, representada simbolicamente num oceano de luz com diferentes graus de condensação. Afinal, se tudo é energia, aqui e lá mais ou menos condensada, não pode haver matéria morta, porque aquilo que é considerado inerte vibra. Esse é o argumento que em breve veremos. Está mais relacionado, então, a essas proposições. A terceira ideia fundamental é que o homem é uma miniatura do cosmos, ele é um microcosmos. E o quarto, a quarta ideia, que segundo ela diz, resume as anteriores, ela diz, a quarta e última ideia é aquela expressa no grande axioma hermético, portanto, atribuído em sua origem a Hermes Trismegisto. E, acima de tudo, na sequência, nós temos a ideia de que resume e sintetiza todas as outras. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como é acima, assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o uno. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno, nada é alto, nada é baixo na economia divina. Deve-se buscar relacionar com essas ideias básicas qualquer coisa que se estude na doutrina secreta. Então, na verdade, a terceira e a quarta ideia estão muito interligadas, porque é um jogo de espelhamento, como em cima, assim embaixo. Tá? E, dessa forma, se pode perceber que todas decorrem da primeira, pois se tudo se desdobra da unidade fundamental, nada pode realmente estar fora de sua onipresença. E o próprio universo se apresenta como um aparente jogo de múltiplos espelhos da própria unidade fundamental. Então, essa ideia já parece estar implicada na primeira. E, fundamentalmente, ela diz, existe um ser ou uma vida única que possui dois aspectos, um positivo e um negativo, sendo o primeiro o espírito, ou a consciência, e o segundo, a negativa, é a substância, ou prakriti, é objeto da consciência. Portanto, quando o universo vem à manifestação, ele vem de forma dual. Esse ser que abrange ambos é o absoluto em sua manifestação primária. Então, tentar entender que, a partir da manifestação, o universo fica polarizado em espírito e matéria, mas eu faço aqui um destaque para o fato de que Prakriti, na visão oriental, não é apenas a matéria densa, mas abrange também as emoções, os pensamentos. Não é? E por quê?
Porque, do ponto de vista da filosofia Samkhya, o Purusha, ou o espírito, é imutável. Então, tudo que é passivo de mutação ou mudança já não é o Purusha, já não é a testemunha ou o espírito. Conclui-se, portanto, que as emoções e os pensamentos que sofrem bastante variação fazem parte do reino de Prakriti, e assim eu prefiro traduzir por natureza material. Então, feitas essas considerações preliminares, é óbvio que a primeira das três proposições fundamentais contidas no Proeme de A Doutrina Secreta é a mais universal e abrangente. Se formos comparar como um grande silogismo, é a mais universal e abrangente, representando a própria essência da doutrina secreta ou do pensamento teosófico, como sendo, assim, sua premissa maior. Um princípio onipresente e eterno, sem limites, imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte do alcance do pensamento, ou, segundo as palavras da Mandukya Upanishad, é inconcebível e inefável, citando seu verso 7. Na edição em português, volume 1º, página 81. Certo? Por algum motivo, nessa edição, esqueceram a palavra eterno, mas, conferindo no inglês como foi feito, estava se caracterizando uma grande carência, porque se todo o princípio primeiro foi expresso como origem do universo apenas com 4 atributos gerais e universais, perder um deles soa a perder 1/4 do universo, que é uma perda grande. Então, o fator de que esse princípio onipresente é eterno é muito importante. E nós temos isso já corrigido na nossa edição do Fundamentos Teosofia. Certo? A ideia de que ele não tem limites também é muito importante, porque isso quer dizer que permeia a própria matéria quando vem a manifestação. Diferentemente da visão cristã tradicional, que é combatida nas cartas dos mestres, particularmente na carta 88, conceber uma divindade que está afastada da matéria ou divorciada do mundo, que é somente uma criação e depois parece meio lançada distante ao acaso, porque governada por um princípio obscuro que não me cabe aqui estar. Então, se criam 2 problemas, se eu for contrastar com a visão cristã tradicional, que eu vou tentar esclarecer, porque, querendo ou não, eu suponho que a maioria dos presentes aqui terá tido uma educação dentro de uma cultura de origem cristã que nos impregna desde a infância a acreditar que ovo é posto por coelho e ainda por cima de chocolate. Então, umas coisas assim bastante, para dizer o mínimo, fantasiosas, né? Ou que o Papai Noel tem que atravessar a chaminé sem ficar entalado, e outras coisas do gênero. E aí nós confundimos princípios universais com pessoas ou fantasias, que são símbolos, talvez,
da geração, da nova vida, da ressurreição e tudo mais, mas que não se aplicam a esse princípio onipresente que nós chamamos de absoluto. A começar porque é fácil ver que ele é impessoal. Ele representa uma lei de unidade universal e não uma pessoa. Da tradição do teatro greco-romano, personos, de onde vem o som, é a máscara usada para representar um papel. E também tem fator de caixa de ressonância acústica, que na época não havia o fator de amplificação eletrônica, não havia microfone, alto-falante e tudo mais, resultando que era importante essa máscara não só para identificar o papel que o indivíduo representava na peça, como também como fator de amplificação. Então, a personalidade é uma máscara. Não estamos falando aqui da personalidade, estamos falando daquilo que é totalmente impessoal e a essência de todo o universo. Tá certo? Genericamente chamado entre os vedantinos de Parabrahman. Então, ele é onipresente, a matéria está embebida dele, se ficou claro, ele está antes da divisão entre espírito e matéria, portanto, ele está em ambos os lados, tá? E ele é imutável, portanto, representa aquele aspecto que não sofre variação. Tal princípio onipresente é chamado de absoluto e tem relação com a segunda verdade proposta por Collins, naquelas três proposições que eu suponho muitos conheçam, em que Mabel Collins, em seu livro O Idílio do Lótus Branco, pretende, assim, sintetizar o pensamento teosófico, se me faço claro. Tá? Conclusão desse processo inicial de apresentação é que nós ainda não temos um conceito de Deus. Isso aparece somente na manifestação desse princípio, e isso, então, assume o nome de Logos na literatura. Eu faço aqui uma leitura também do segundo volume da Doutrina Secreta, associada a ideia de um princípio onipresente subjacente à matéria, ou uma energia primordial, que às vezes é comparada com luz, e a iluminação é a capacidade de vê-la, às vezes é comparado a um som, e daí a ideia de um verbo ou um logos primordial, uma palavra vibratória original, um pranava, o om. E ela diz no volume 2º que tais são os seres filhos da luz, porque emanam ou são autogerados naquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, quando o universo é emanado, ele sofre um processo progressivo de condensação, mas, na verdade, o que está sendo dito é que a matéria é espírito cristalizado ou condensado. Se vocês quiserem, numa linguagem talvez mais científica contemporânea, poderíamos dizer que é luz cristalizada ou condensada, porque a energia se manifesta talvez mais fácil, de maneira mais facilmente compreensível para nós, como luz ou som.
Então, quando ela fala de filhos da luz, ela está, de certa forma, usando a ideia também de que o universo é um oceano de infinito de luz. Vejam que ela escreveu tudo isso antes de Einstein ter formulado sua teoria. Ele era, então, uma criança de 9 anos. A primeira conclusão que surge dessa primeira proposição do poêmio é que, uma vez manifestado o universo, mas sendo ou tendo por detrás esse oceano de luz imanifestado, qualquer partícula condensada desse universo continua associado à unidade fundamental que nós colocamos como a primeira ideia. Consequentemente, o que afeta uma partícula se reflete no oceano inteiro, como uma pedra lançada num oceano e distribui sua perturbação até as margens e retorna ao ponto original, por reflexão na margem. Isso é uma alegoria a respeito da lei do karma. Então, da primeira proposição, surge a lei do karma. Não é que também aparece nos princípios de Collins, certo? A ideia fundamental que nós podemos encontrar em A Doutrina Secreta está justamente aí. E, por conseguinte, nós podemos dizer com certeza que há uma relação de que esse princípio onipresente mantém uma unidade subjacente, mesmo na aparente diversidade ou multiplicidade do universo, então, manifestado. Quando se faz a alusão àquela verdade de Collins, ela se apresenta também como sendo a possibilidade de se conhecer esse princípio primeiro ou fundamental, e isso é para nós muito caro dentro da filosofia oriental, porque surge, então, a ideia de que não é apenas uma crença que nós temos que seguir, mas existe a possibilidade de nós conhecermos esse princípio primeiro, mesmo quando ele não possa ser exatamente conhecido pelos 5 sentidos, porque é dito que ele não é visto, nem ouvido, nem sentido pelo olfato, mas pode ser percebido pelo homem desejoso da percepção. Então, eu acho esse um ponto fundamental no raciocínio das 3 proposições de Collins e nos ajudam a ter uma compreensão dessa síntese da teosofia, né? Se podemos, então, assim chamá-la. Na sequência, vocês vão ver uma interpretação de Taimni que eu acho muito importante. Essa lei de compensação não governa somente esferas de vida limitadas ou de fenômenos naturais, mas é universal em sua aplicação. Ela é universal e inviolável porque é a expressão do fato de que uma realidade suprema última, perfeitamente equilibrada, a qual nos referimos como absoluto, subjaz no cerne da manifestação. Então, a lei de compensação ou lei do karma governa
cada esfera da vida e da natureza, porque o universo está enraizado no absoluto e é uma expressão dele. Então, se nós tivermos como claro que a função primeira do absoluto é manter uma unidade subjacente por detrás da aparente diversidade do universo, vai se compreender melhor o que também afirma Blavatsky logo depois, na página 76, ou na introdução, aliás. Quando os vedantinos afirmam que só a emanação de Parabrahman possui atributos, emanação que eles chamam de Ishvara, que quer literalmente dizer em sânscrito o Senhor, e que os teósofos chamam de Logos. Em união com Maya, ou a ilusão, e a Avidya, ou a ignorância, dificilmente se verá ateísmo em tal concepção. Por quê? Porque a divindade manifestada já está dentro da manifestação e, portanto, é até certo ponto ilusória, tem certas limitações, a maior delas é estar submetida à lei do karma. Então, o cristão, em geral, confunde a Deus expresso como um aspecto ou persona daquele absoluto que é uma lei inquebrantável e universal. E, por conseguinte, não consegue entender, geralmente, que a divindade esteja submetida à lei do karma, ou que o karma venha primeiro, e a divindade é uma emanação posterior, ou, na melhor das hipóteses, simultânea à manifestação do universo. Então, em síntese, Deus não pode transgredir as próprias expressões da sua justiça. Pelo contrário, ele é o preservador da lei. Depois, nas cartas dos mestres, eles chegam a fazer comentários, por exemplo, na carta do Mahashohan, de que as concepções até de governo que vêm de uma ideia de um Deus pessoal que, de certa forma, está a transgredir suas próprias leis, dão espaço para uma série de concepções irregulares também do ponto de vista até jurídico, no mundo cristão. Mas nisso eu não vou entrar em detalhes aqui, ainda mais no ano eleitoral. Mas fica subentendido, não é? Fica aberto um caminho de que a lei cede, ou que nós precisamos fazer oferendas a Deus para que ele seja propício a nós, e que a lei dele se cede ou se dobra à sua vontade. Então, nós temos uma concepção muito difícil no inconsciente coletivo cristão de que é preciso fazer oferendas a Deus para que ele nos ame ou nos conceda benefícios. E, enfim, vocês imaginem as concepções políticas que isso gera. Esse é o comentário do Mahashohan na carta. Se quiserem, leiam. Então, ele dá a entender que, pelo contrário, Deus existe para preservar uma lei do karma que é universal e inquebrantável. Então, nós temos dificuldade de entender que a justiça divina se iguala ao amor divino. Ou então achamos que é uma pessoa que a gente pode corromper, como às vezes já ouvi dizerem para o guarda: desculpe, eu não tinha lhe visto. Como se a pessoa só precisasse cumprir a lei enquanto o guarda está olhando, ou já até sugerindo que, então, quem sabe quanto ele quer para continuar não enxergando. Então, é uma situação que, infelizmente, tem bases filosóficas muito questionáveis. Há toda uma coerência em considerar que Deus está submetido à lei do karma, que emana do absoluto, que lhe é mais alto. Então, discutir a lei do karma no mundo cristão
geralmente é uma coisa difícil, porque a nossa concepção de Deus é pessoal. Tá? O que não quer dizer, por outro lado, que não haja três aspectos ou pessoas na Trimurti, que são Brahma, Vishnu, Shiva, correspondem no cristianismo ao Espírito Santo, ao Filho e ao Pai, mas que esses são aspectos do Logos que estão submetidos a uma lei maior. Então, aqui, o comentário de Taine vai tentar mostrar como vão surgir essas três figuras. Na verdade, eu acho que um tema desses a gente tinha que fazer uma palestra sobre a primeira proposição, uma palestra sobre a segunda proposição e outra palestra sobre a terceira. É uma sugestão à loja, porque apresentar as três de uma vez só, dentro de um período de 1 hora, vai apresentar. Alguma coisa vai ser cortada. Vocês estão vendo que eu estou acelerando. O absoluto, ou para Brahman dos Vedantinos, ou a realidade una, sat, como disse Hegel, é ao mesmo tempo o absoluto ser e o absoluto não ser. Nós poderíamos confundir o pleno com o vazio e, portanto, Brahman com o sunyata budista, que é considerado vazio, porque, na verdade, se é absoluto, não tem termo de comparação, se é uno, é uma coisa só. Portanto, se é vazio ou é pleno, tanto faz, porque há uma unidade absoluta e universal. Então, não havendo comparação, os dois são iguais. Então, a essência do Vedanta e do budismo pode ser consideradas a mesma com diferentes nomes. Aquela eterna discussão se o copo está semi-cheio ou semi-vazio depende sempre da referência de comparação. Se ele está totalmente cheio ou totalmente vazio, na verdade, dá no mesmo, porque o pleno e o vazio se confundem na sua absoluteidade. Isso é o que dizia Hegel. Né? A primeira manifestação impessoal, e a filosofia considera como o logos não manifestado, o precursor do manifestado, ou causa primeira, inconsciente dos panteístas, é chamado, então, o primeiro logos, que Taine vai associar o número 1, assim como ele associa o absoluto ao zero, e contém todos os outros números. O segundo logos, o espírito-matéria, é aquele que se divide em uma dualidade, portanto, Purusha e Prakriti, ou espírito-matéria. E o terceiro é aquele que paira sobre as águas e produz a ideação cósmica, ou Mahata, a inteligência, e, portanto, é a alma, anima mundi, ou alma universal do mundo, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamada Mahabudhi. Então, se vocês entendem que o terceiro logos é a mente universal, aí toda a inteligência da natureza se manifesta a partir desses aspectos da divindade já manifestada, que nós chamamos de primeiro, segundo e terceiro logos. Né? A eternidade do universo em toto, como um plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. Então, essa já é a segunda proposição. Portanto, aí o Logos manifestou-se no universo, e, embora o universo seja eterno como um todo, ou como um plano sem limites, ele é periódico. Isso é chamada a lei de periodicidade ou ciclicidade do universo. E aquelas
aquelas fagulhas, não é? A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesmo. O aparecimento e o desaparecimento dos mundos são como o fluxo e o refluxo periódico das marés. Então, como o absoluto é imutável, em contrapartida, a sua manifestação tem que ser cíclica, para sempre retornar ao ponto original, que é uma maneira manifestada de continuar imutável numa miríada de mutações que retornam à origem. Esse segundo acerto da doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, fluxo e refluxo, crescimento e decadência, que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, vejo que são sempre dualidades, são fatos tão comuns, tão perfeitamente universais e sem exceção. Será fácil compreender porque divisamos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Então, aqui nós temos um ponto fundamental, que todo o universo é, portanto, cíclico. Atua como uma lei de periodicidade universal. E sua manifestação prática dentro da esfera humana é a periodicidade da vida, com seu ciclo de nascimentos e mortes ou reencarnação, e tem como pressuposto a imortalidade da alma ou espírito, que ressoa também numa das verdades de Collins, chamada da alma, né? A alma do homem é imortal, e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, em sucessivas reencarnações, o homem vai desenvolvendo uma progressiva expansão ou crescimento sem limites e se tornando cada vez mais próximo e semelhante ao Logos. Como diz Mateus 5:48, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A ideia filosófica é que nós vamos nos tornar um espelho à semelhança da própria divindade. E a terceira das três proposições é consequência, talvez, da soma das duas anteriores. Se há uma unidade fundamental e uma manifestação cíclica, vai surgir o que o Oriente chama de Parinamavada, ou um processo de evoluções de Prakriti na filosofia Sankhya, da qual deriva o yoga, ou que o yoga adota como um processo de evolução. No Sutra 2.23, seria talvez tema, volto a dizer, de uma palestra inteira, se apresenta na terceira proposição como a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal. Portanto, muito semelhante ao conceito vedantino de que Atman é Brahman e o espírito é a divindade. Sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida do absoluto. E, portanto, de Mahat, né? A ideia de que aquele é o Logos que irradia ou emana. Bom, vamos lendo. E a peregrinação obrigatória para todas as almas ou mônadas, centelhas daquela alma suprema, seria, então, esse conceito de Mahat, que lemos antes, através do ciclo da encarnação ou de necessidade. Portanto, se a primeira proposição
emana ou dela deriva o conceito da lei do karma, e a segunda da reencarnação, aqui na terceira nós já estamos nos referindo à lei de evolução que surge da mescla do karma com a reencarnação, certo? Dessa relação entre o karma e a reencarnação, surge um ciclo de encarnação ou necessidade de acordo com a lei cíclica e kármica durante todo esse período. Então, há um processo de parinamavada, há um processo de evolução de Purusha e Prakriti, ou da interação dos dois, surge uma evolução e crescimento, vamos chamar assim. Pelo menos no Yoga Sutra é posto nesses termos. Então, quem sabe, comparativamente, poderíamos citar assim o Yoga Sutra nessa afirmativa fundamental do Sutra 223, que diz sobre o propósito da vida. O propósito da união de Purusha e Prakriti, portanto, como foi visto na interpretação feita já na segunda proposição de seus comentários, da união do espírito com a matéria, que é o que em geral nós chamamos de vida. Então, eu vou me dar a liberdade de ler o propósito da vida é a conscientização pelo Purusha, pelo espírito, sua verdadeira natureza. Nós chamamos isso comumente de autoconhecimento, quando o ser conhece sua própria natureza. E do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Prakriti. Isso é Parinamavada, esse é o processo de evolução que vai despertando poderes latentes. Então, Blavatsky diz, em outras palavras, o leitor comum, quando ouve essa expressão, imagina uma explicação mais simples. No caso de Blavatsky, agora é que vai complicar. Em outras palavras, nenhum Budi puramente espiritual ou alma divina pode ter uma existência consciente independente. Isso quer dizer conquistar a individualização, antes que a centelha ou mônada, emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, da alma suprema, o Paramatma, também chamada de Mahat, ou Mahabudhi, nós vimos há pouco, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvantara. Isso quer dizer, inclusive, os 3 reinos elementais antes do mineral, e B, adquirido a individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços. Ora, o impulso natural é até o animal, quer dizer, o mineral, o vegetal e o animal são, de certa forma, passivos nesse processo. Mas, quando surge por à custa de próprios esforços, com certeza é o ser humano, porque são conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, que, se afetar aos animais e etc., será de uma forma coletiva e não individualizada. Escalando, assim, todos os graus de inteligência, desde manas ou a mente inferior até manas ou mente superior, abstrata. Desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime ou Dhyani Buda. Quer dizer que nós estamos a caminho da nossa divinização. Nesse processo, vão subindo todos os degraus dessa escada. Eu entendi que na próxima palestra vai se tratar de alguns dos seres que auxiliam esse processo de desenvolvimento, que são elementais relacionados ao desenvolvimento, principalmente dos vegetais,
e outros elementos da natureza, mas vocês estão vendo que fazem parte de um contexto evolutivo, que vem desde o mineral, a planta, até o arcanjo mais sublime. Então, a doutrina axial, que quer dizer de eixo, a doutrina central da filosofia esotérica, não admite a outorga de privilégios nem dons especiais ao homem, salvo aqueles que forem conquistados pelo próprio ego imortal ou superior, a alma, com o seu esforço e mérito pessoal ao longo de uma série de metempsicoses e reencarnações. Certo? Então, a mencionada doutrina axial é evidentemente a lei do karma, que é apoiada na imortalidade da alma reencarnante. Então, aí nós temos a primeira e a segunda proposições embutidas ou subentendidas, torna possível sua perfectibilidade e seu crescimento até o final do Manvantara, que é o período de manifestação, processo que se expressa na lei de evolução. Então, como nós lemos também em Patanjali, a ideia de que Purusha, buscando exprimir o espírito, buscando exprimir a sua própria natureza, acaba forçando os corpos materiais dos quais se reveste, de Prakriti, a expressar seus poderes latentes. Portanto, do ponto de vista teosófico, do ponto de vista de Patanjali, a semelhança com a evolução da forma de Darwin, só que é o espírito que conduz a evolução das formas e das ossadas encontradas nas pesquisas arqueológicas, que a ciência bem desenvolve hoje, mas não como um processo ao acaso, mas por uma orientação da intenção do espírito de expressar a si mesmo, buscando um veículo que permita o seu próprio autoconhecimento. Então, o que Patanjali já dizia há mais de 2.000 anos, provavelmente 2.600 anos no Yoga Sutra, e que eu não sei há quanto tempo estaria no livro de Kyutie ou de Xian, mas que, com certeza, Blavatsky publicou na sua versão como a Doutrina Secreta, em 1888, dá a ideia de que a evolução não é um processo randômico ou a acaso, e a própria introdução da Doutrina Secreta diz que foi escrita para demonstrar que o universo não é um aglomerado fortuito de átomos. Palavras de Blavatsky. Então, a ideia de que há um processo evolutivo pode-se, então, perceber também a importância que é dada em A Doutrina Secreta à constituição da consciência da individualidade ou condição humana no processo de evolução e que, por isso, se torna uma conquista evolutiva que não é regularmente reversível. Portanto, não existe no pensamento teosófico a ideia de que a alma humana vai voltar a reencarnar como animal ou como alface e tomate, como já vi em algumas palestras orientais, que eu prefiro não lembrar, porque, como presidente da sociedade na época, eu é que ainda apresentei os monges. Então, me perdoem se eu fiz isso. Tá? Mas, de fato, existem várias seitas do pensamento oriental que admitem a metempsicose regressiva ou nem admitem uma ideia evolutiva. Mas está muito claro na terceira proposição da Doutrina Secreta que, porque o espírito está buscando expressão cada vez maior no seu processo evolutivo, e que isso é que impulsiona a evolução, então não é possível a regressão ao reino anterior. Não sei se isso fica suficientemente claro. Na versão de Próclo, o grande e último hierofante neoplatônico, por assim dizer, ou pelo menos diretor da Academia de Platão, ele dizia
que depois que se desenvolve o corpo inteligível, não é possível incorporificar-se, encarnar-se num corpo que não dê expressão a essa inteligência. O máximo, talvez, que possa acontecer é que, por mau uso da inteligência, talvez haja um karma que dê um cérebro deficiente ou alguma limitação desse tipo, mas será uma limitação temporária àquela encarnação, mas não uma regressão de reino para voltar, ou de 2 reinos, voltar a ser alface automático, como eu ouvi já fazerem preces de gratidão e com medo de ter comido os avós no almoço, na salada. Então, por favor, não é disso que a teosofia está falando. Tá? Não sei se fica claro. Tal é o resumo das proposições da obra-prima de Blavatsky, A Doutrina Secreta, que expressa o pensamento teosófico no contexto que foi mencionado como religião científica, pois tem como subtítulo Síntese da ciência, da religião e da filosofia. O encaminhamento transformacional, que é a realização experiencial das 3 proposições do Prêmio da Doutrina Secreta, constituem o cerne do pensamento teosófico. Como explicado, é a disciplina espiritual clássica do Raja Yoga. Tá? Então, esse é um ponto que eu depois poderia desenvolver, é o tema da minha tese, de como, de alguma forma, culmina num auxílio ao processo evolutivo, como diz Blavatsky, que o ocultismo prático é Raja Yoga. Tá? Nós temos aí até a citação nas páginas 94 e 95 do livro, O Ocultismo Prático, da nossa edição, onde essa afirmativa é feita. Certo? Não creio, porém, que seja exatamente o escopo dessa palestra no momento. Então, eu considero que as 3 proposições do proêmio de A Doutrina Secreta têm relação com as 3 verdades de Collins no idílio do Lótus Branco, como já mencionamos antes, e, de alguma forma, também com a ideia sintetizada dessas 3 ainda por Leadbeater naquela frase: Deus é bom, a alma é imortal, ou Deus é bom, o homem é imortal e colhe o que semeia. Então, no fim, talvez o que sintetize tudo também seja a expressão de Platão na República: a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Deus preserva a manifestação das leis, principalmente a lei do karma, como método evolutivo, e a alma é que faz suas escolhas, das quais Deus, portanto, é inocente. E se há mal no mundo, é criado pelo ser humano, porque o universo é regido por uma harmonia cósmica imutável e inabalável em suas leis. E cedo ou tarde trarão a justiça, seja na visão humana, seja no equilíbrio e harmonia de todas as partículas numa visão transcendente. Não sei se fiz, de certa forma, uma boa síntese a uma obra tão transcendental, mas, por isso mesmo, acho que devo calar-me e deixar aos irmãos fazer comentários ou agregar acréscimos ou perguntas, se for o caso, e como for conveniente numa sociedade de liberdade de pensamento como é a sociedade teosófica. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de perguntar a Jo, que está presente aqui conosco, Ricardo, que vai estar assumindo o nosso seminário na próxima quarta-feira.
o que ela gostaria de que, nessa palestra desse momento, pudesse ser acrescentado para podermos introduzir os elementos a que vamos estar conversando, que são os elementais, os gnomos, as fadas, os duendes, os devas, e eu acho oportuna a manifestação da Jo conosco nesse momento, e estou muito feliz pelo prestígio que ela nos está concedendo com a presença. Bem-vinda, minha querida. Oi, pessoal. Seria uma heresia eu tentar colocar alguma coisa depois de ouvir o mestre Ricardo falar, né? TT, por favor. Ricardo é brilhante, brilhante nas colocações dele. Eu acho que não tenho nada a acrescentar, não imagina só, sabe? É um bálsamo, né, para a gente ouvi-lo. Eu vou fazer a abordagem de acordo com as hierarquias criativas, né, que você tinha me dado, você que definiu o tema, em cima daquilo que você me deu como tema, eu desenvolvi minhas ideias ali, né? Claro, a partir de toda uma pesquisa através da literatura, né? Mas na palestra do Ricardo, pelo amor de Deus, não tem que acrescentar nada, não. Seria uma heresia. Perfeito. Eu até estou aqui tendo uma ideia, até aproveitando um gancho do que o Ricardo propôs, diante de nós introduzirmos o nosso seminário das iniciações, pudéssemos, Ricardo, estudar juntos as proposições, então, separadamente, em dias distintos. O que você acha, Ricardo? Pode ser depois também, já que já estamos com as iniciações pré-divulgadas, deixar para o mês de outubro, quando a doutrina secreta foi promulgada e publicada, e, portanto, seria uma espécie de aniversário. O que tu acha? Bom, são possibilidades, Sim. dá para inverter a ordem. Sim, o que te parece mais viável nesse momento que possamos fazer? Porque realmente as proposições da doutrina secreta, ela é a estrutura, é a base, isso é inquestionável. E a gente pode estar pensando nessa possibilidade até mesmo para podermos alavancar o trabalho das iniciações. Eu gostaria de que a gente pudesse estar refletindo, se não nesse momento, num próximo, e dando oportunidade aos nossos irmãos agora. Nós temos aí o João Castilho, que é um estudioso do tema, o Theo, que está aí conosco também agora no mestrado em Ciência da Religião. Temos outras pessoas que talvez pudessem estar manifestando nesse momento, e eu não gostaria de estar roubando-lhes esse privilégio da manifestação. Vamos perguntar para o João Castilho, tem alguma abordagem, alguma colocação, nosso irmão? Não, não tenho, não. Estou aprendendo, na verdade, né? Estamos aprendendo. Isso. Pelo contrário, o Castilho é professor de física, e trabalha com física nuclear. Ele poderia nos Por isso que eu lembrar da perguntei. múltipla conversibilidade da energia e da matéria, desses conceitos modernos de oceano de luz. Perfeitamente. Como foi proposto, foi falado, exatamente isso. A luz realmente é a origem do Big Bang, né? Dali saem luz e partículas elementares que vão chamar a coagulação, vamos dizer, ou, na verdade, a transformação de um fóton de luz em energia, um fóton de radiação numa partícula. Isso é perfeitamente possível. Isso na física já está demonstrado. Você tem um fóton de uma energia, vamos dizer, isso que ocorre na minha vida aí no tratamento de paciente com câncer, com radioterapia,
Um fóton de energia 1.2 MeV, eu vou falar algumas coisas que vocês não entendem. Transforma, a hora que passa perto de um núcleo atômico, ele se transforma num elétron e num pósitron simultaneamente, o positivo e o negativo, a partir da luz. Então, sai o par, positivo e o negativo, certo? Originado da luz, que não tem o positivo e o negativo, mas quando ele passa perto de um núcleo, ele se transforma num pósitron e num elétron, certo? Isso ocorre dentro do paciente no ato do tratamento. Nós temos essa formação chamada formação de pares dentro da física nuclear. Então, é perfeito isso. A luz realmente vai se transformar nas partículas elementares que depois vai formar e constituir um átomo, né? Ou vários átomos, principalmente o átomo de hidrogênio, que é o mais simples. Depois, pelo processo da fusão, forma-se o hélio, né? Que é o tanto falado, o processo da fusão, né? Que ocorre no Sol e que todo mundo procura aqui na Terra para fazer bomba, né? Então, assim vão surgindo os elementos mais pesados. Logicamente que ele precisaria de outras energias e outras forças da natureza para se transformar em elementos mais pesados, em núcleos mais pesados. Fica complicado a gente descrever o processo, mas tudo se origina da luz, realmente. E, logicamente, tudo pode se transformar em luz. Quando você junta, por exemplo, um pósitron, um elétron, você tem um fóton de radiação. Aí, matéria se transforma em energia, como Lindemann já disse, a equação de Einstein, né? Matéria se transforma em energia. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, isso aí resume o universo na unidade, como é descrito na doutrina secreta. O ponto impressionante é que foi escrito antes. Exato. A doutrina secreta foi escrita antes de Einstein propor essa teoria. Então, parece que precisa enxergar o processo antes de acontecer. De alguma maneira, foi visto por algum ser com mais capacidade, né? Não foi por um acaso que eu pedi ao nosso irmãozinho João Castilho que se manifestasse, porque eu conheço o currículo dele e sei o quão brilhante é. E essa abordagem dele nesse momento foi bem oportuna, em especial para poder esclarecer o quanto já se sabia disso antes da doutrina secreta mesmo ser publicada. Impressionante essa questão que se desenvolve quando se fala de luz. Acho que a gente poderia pensar até numa palestra com o nosso irmãozinho João Castilho, para o futuro. Vai pensando num tema. Eu sou uma caçadora. Eu sei. Eu sei. Você também, Tetê, você tem uma capacidade Claro. imensa que eu conheço, e muito também. No futuro também, você virá fazer uma palestra aqui no nosso GET. Sim, nós vamos estar falando sobre a psicologia como poder de transformação. Já estamos sendo intuídos e chamados a abordar o tema. E nós vamos aproveitar na oportunidade também para ouvir os nossos outros irmãos, porque é aqui que é a oportunidade para se colocar, para poder esclarecer dúvidas, para perguntas. Aqui é o setting. Então, vamos lá, gente, se encorajem. Temos aí Eduardo Furtado, temos o Theo, temos Elaine, temos tanta gente linda. Vamos lá, gente, se anime. Motivem-se. Tetê, só queria colocar um pensamento que me ocorreu agora. Vamos lá. Falando sobre a sutileza da luz, né? A sutileza
como é que fala mesmo, que o Castilho acabou de falar, dos elementos, enfim. Então, veja que a bomba maior, né, que eu acho que existe no ser humano é o pensamento, né? Porque é a partir dele que tudo se constrói, né? Inclusive a destruição. Como nós estamos vendo, né, essa guerra acontecendo aí, veja que é tão belo, né? A natureza é tão perfeita, né? Todos esses elementos são leves, são sutis, são puros. E o que o homem faz? Ele faz toda uma composição para destruição. Imagina se fosse utilizado para o lado positivo da vida. Eu sempre, acompanhando o Ricardo, ele sempre fala sobre a quantidade de armas que são construídas, né? Que são traficadas no mundo inteiro, quantas crianças, né, acabam vindo à morte por conta disso. E o que é que nós fazemos com os nossos pensamentos? Ao invés de nós utilizarmos para o lado positivo, nós fazemos exatamente o contrário, né? Uma coisa tão sutil como é o pensamento. Por que nós não usamos para o lado positivo, né? Isso também é de se pensar, né? Sim. Com toda certeza. Eu sempre insisto nesse ponto, que nós temos armamento para destruir o mundo 200 vezes. Nós temos um gasto de $1 milhão por minuto em armas no mundo. E o que é mais trágico, morrem 40 mil crianças por dia de fome, ou, não, uma expressão talvez mais dita elegante, da Unesco, por problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Então, a conta simples, para cada criança que morre de fome, corresponde a $36 mil gastos em armas. O que $1 valendo quase 5, daria o quê? R$180 mil, dava para comprar um apartamento e viver da renda. Ela não precisava morrer de fome, com certeza. Dava com a vida ganha. Um pai que tenha 5 filhos já é quase milionário. Então, tiver 6, ele já é milionário. Então, nessa proporção, é claro que a criança não precisa morrer. Isso só está a demonstrar que nós perdemos um século de Guerra Fria empilhando bombas que não se deverão usar, porque se sabe que leva ao extermínio da humanidade, mas então elas são empilhadas em intimidação. Olha, eu tenho mais bomba do que tu, aí o outro bota mais bomba do lado de lá. Então, chega a 200 vezes a necessidade de destruir a raça humana e continua empilhando bombas de intimidação enquanto as crianças estão morrendo de fome. E o que é incrível, são 2 ditos alinhamentos ideológicos que, se a gente conseguisse se livrar dos 2, o problema eliminaria a guerra e estava resolvido, porque era só transformar as armas em arado. Nós vamos fazer o partido da fraternidade e resolver o problema do mundo. Mas ninguém acredita na fraternidade, as pessoas acreditam na guerra. E se eu disser que não precisa outra fonte de renda, a não ser o que é gasto em armas e na violência, provavelmente não vão acreditar. É só fazer a conta. Nem precisa entrar no que é gasto com o tráfico e o crime. Estou falando em coisas que são consideradas legais. E também não estou falando de pistola e espingarda, porque isso aí é irrisório. O problema são bombas nucleares. Claro que tudo faz parte de um contexto em que as pessoas apostam na violência e não na fraternidade. Aí é que está a discussão que a Sociedade Teosófica propõe no seu primeiro objetivo, que a fraternidade resolveria todos os problemas.
uma fraternidade universal sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor. Essa é a grande mensagem de Blavatsky. E eu tenho que falar isso, porque houve quem dissesse em alguns programas que a teosofia e a doutrina de Blavatsky foram usados para doutrinas que não têm nada a ver. Então, me perdoem, mas realmente é necessário lembrar que a essência da doutrina secreta é a fraternidade universal. Como é que podem pegar dizer que ela criou outras, ou orientou para qualquer tipo de violência no mundo, quando justamente o objetivo da sociedade teosófica é a paz e a fraternidade universal? Então, acho que é uma ênfase. Nesse momento. Sim. Ricardo, quando você fala aí fraternidade universal, eu, como psicóloga, me veio aqui uma intuição que, antes de nós entendermos o irmão como irmão, é importante nós nos autoconhecermos e nos perdoarmos e termos esse sentimento de fraternidade, em princípio, para conosco mesmo. Eu acho que o que está faltando é essa autoobservação para que nós possamos, dentro de nós, buscarmos esses nossos potenciais de compaixão, de fraternidade, de perdão, de generosidade, de solidariedade, para então otimizarmos esses recursos no mundo. Parece-me que passa ainda pela autorreflexão, pelo autoconhecimento. Porque quando nós conseguimos compreender a importância de nós nos perdoarmos, nos amarmos e entendermos que nós vamos expressar com o irmão o que nós temos dentro de nós, as coisas mudam. Parece-me que a guerra e o conflito começa dentro de nós e nós externalizamos isso com o irmão, contra o irmão, do sentimento de violência. Então, é preciso que nós nos olhemos, nos amemos e possamos juntos entendermos que juntos eu e o Pai somos um. Com certeza. Aliás, Blavatsky sustentava, similarmente ao que está na Constituição da ONU, que se a causa da guerra é criada na mente dos homens, é na mente dos homens que nós vamos tomar os caminhos para a paz. Então, a teosofia não é apenas uma teoria vã, mas ela é a base de um novo mundo, de paz e de fraternidade entre os homens, desde que se perceba que nós estamos colhendo exatamente o que nós temos plantado. Eu gostaria de ouvir o nosso irmão caladinho, que eu gosto demais quando ele se expressa, que é o nosso irmãozinho que está com o microfone fechadinho, Félix Miranda. Eu gostaria de ouvi-lo, poderia se expressar, irmão. Por favor. Eu contribuo melhor quando eu sou acústico. Seu microfone... Não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Não está. Vocês já disseram tudo, o pensamento é esse, a linha é essa. Faz só algumas uma coisa, abordagens só uma coisa que o Ricardo... Daí eu tê-lo convocado a se expressar. Só uma coisa que eu estou discordando do Ricardo. Ele diz que $1 milhão de dólares... Não estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. Então, é só PT que não tem esse privilégio. Esse privilégio. Mas é o seguinte, eu estou discordando num ponto apenas do Ricardo, que ele insiste desde quando ele tinha 19 anos, que os gastos são $1 milhão de dólares por minuto. Já subiu para 3. Bom, a coisa sempre pode piorar, não é? Teve uma época que subiu, depois desceu com o Gorbachev, agora talvez tenha subido de novo, né? Aquele texto, aliás, eu tenho um texto na revista Sofia, que eu estava assim,
muito fortemente interessado em convidar o Ricardo para a gente comentar. Tem um texto do Gorbachev, numa revista 41, se não me engano, que fala sobre esse tratado de acabar com o comunismo lá, a União Soviética e tal, e eles fizeram um tratado, tanto o Gorbachev como o Reagan, dizendo que a Ucrânia e todas as repúblicas que faziam parte da União Soviética não se agregassem à OTAN, para a Rússia não se sentir agredida. Claro. Só faltam 4, 5 ou 3 repúblicas, que é a Ucrânia, mais umas 2 lá, para se agregar à OTAN. E isso significa que existe uma indústria guerreira, porque se eles não usam os tratados com sinceridade, com honestidade, quem ganha com isso são os fabricantes de armamento. Porque agora, por exemplo, nós temos uma disposição de paz. Todos os países não precisam o Putin sair da lá, porque aquilo lá, aquela guerra lá, e estimulam a Ucrânia, que está em piores condições, a continuar com a guerra, resistir à guerra, ao invés de fazer paz. Faz a paz, tira o Putin de lá e diz que cada um obedece o negócio. Vamos fazer um contrato aqui para que a paz perdure. E aí é simples. O que não se pode fazer é estimular a guerra como estão fazendo. Agora mesmo, os Estados Unidos mandaram 800 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, e para a Polônia, e para a Romênia. Isso, o que é isso? Quem quer paz, larga as armas, não estimula. Nós precisamos os dois lados ter paz. E essa paz, nós temos lá naquele artigo do Gorbachev, na revista 41 da Sociedade Teosófica, na revista Sofia. Eu acho que nós precisamos pensar na paz, exigindo que os dois lados façam paz. Nós estamos assim achando que é só um que está guerreando. Não tem guerra só com um lado, tem os dois. Então, nós precisamos... Essa observação do Ricardo é muito sábia e é muito necessária. Nós temos um partido no mundo, que é a Sociedade Teosófica, que prega a fraternidade. Sem fraternidade não há paz no mundo, e a nossa terrinha aí fica à mercê de 2 ou 3 bombinhas aí, dividir ao meio. Isso. Não haveria necessidade de nada disso se houvesse uma preocupação com o bem maior. O ser humano é o bem maior, né? E esse ser humano, ele precisa ser alimentado. Como a sua posição é perfeita. Se nós estivéssemos em outros momentos, você seria uma pessoa correndo o risco de ser enforcado. Você está falando na paz e está falando com um propósito de beneficiar a humanidade. E eu vi muita gente com essa ideia, acabar mal, né? Ser enforcado, ser guilhotinado, ser um monte de gente. Vamos parar com isso aí. Significa, não é que está havendo uma evolução gradual na humanidade. Quem sabe, em 2029, no grande trígono de Júpiter, Urano e Plutão, a gente consiga essa federação das nações da profecia do Libíter e a paz mundial reine. E quem sabe o que está acontecendo agora, por mais que seja trágico, tem uma função também de despertar a necessidade da paz na nossa mente, porque as pessoas continuam achando que tem que aumentar o armamento. Tu acabaste de explicar. Tu acabaste de explicar.
Enquanto essa for a mentalidade, a paz não vai acontecer. Vamos pegar Sim. vamos pegar o nosso líder, Ricardo, ter a nossa TT fazendo assim uma propaganda da paz, e vamos pegar em armas do amor para fazer essa paz. Sim, e eu A convoco. caneta, né? Essa sempre foi a grande arma. A caneta faz toda a diferença. Eu convoco, então, a todos que nós possamos fechar essa reunião de hoje, que foi belíssima, palestra belíssima do Ricardo, com a oportunidade da palavra do João Cacheiro, do Félix, da Jô, e possamos, então, vibrarmos no amor e na luz. Daí, ó luz oculta que brilhas em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, o amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Assim seja. Gratidão, Ricardo. Gratidão a todos que participaram conosco e até semana que vem com o seminário da Jô, quarta-feira, às 18 horas, na primeira semana de abril. Abrilhantando Parabéns, o nosso Ricardo. evento. Gratidão.